Como fazer um plano de aula do zero de matemática para alunos do sexto ano? Você quer fazer um plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como fazer um plano de aula do zero para alunos do sexto ano de matemática. Essa é a parte 1, onde nós vamos estruturar um plano de aula de acordo com a BNCC para os nossos alunos com o sexto ano, certo? E desde já, eu te convido a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vão ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa o seu like, certo? E aqui nos comentários deixa suas perguntas, dúvidas e questionamentos. E se você preferir, você pode mandar uma pergunta para mim lá no Instagram, que eu vou te responder em um áudio e assim te ajudar. Beleza? Então vamos iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico. Nesse momento, estruturar todo o nosso plano de aula da disciplina de matemática. Beleza? E para a gente estruturar um plano de aula, a gente vai precisar do documento mais importante de toda a educação básica, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Você precisa desse documento para fazer todo o seu planejamento. Plano anual, plano bimestral, plano semestral e até mesmo o plano que vai durar o ano inteiro, que é o plano anual, beleza? Para você baixar esse documento, você vai aqui na página do seu navegador, seja no Google ou seja em outros navegadores. Você clica aqui em cima e coloca BNCC. Colocou BNCC, vai aparecer esse site aqui do MEC para você. Você clica em cima, vai abrir esse outro site para você. Você baixa um pouquinho, clica aqui nessa aba e vai baixar e vai aparecer o documento para você. Você vem aqui nessa setinha, clica nela, vai aparecer o nome baixar este arquivo, você baixa para a página de downloads do seu computador e pronto, você já tem esse documento disponível. Como eu já baixei esse documento, certo? Eu apenas abri ele aqui na página 265, que é a página referente, certo? Ao conteúdo, à área de matemática, certo? Que é uma área de conhecimento. Beleza? Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online onde você pode ter acesso a planejamentos, plano de aula, plano bimestral, plano anual, com atividades propostas, tudo alinhado e de acordo com a BNCC, para apenas você pegar esse material, incorporar no seu planejamento e colocar em prática de forma rápida, prática e o mais importante, efetivando a aprendizagem. Para acessar todo esse material e todo esse conteúdo, é só você vir no site aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, beleza? Vamos nós! No plano de aula do quinto ano, eu expliquei para você em detalhes todo esse contexto aqui, certo? Que apresenta a BNCC em relação aos conteúdos de matemática, da área de matemática. Para você se aprofundar e se aperfeiçoar nesse conteúdo, você precisa assistir o plano de aula para quinto ano, onde eu estruturei, estudei, expliquei cada parte da BNCC em relação à matemática. Então corre lá. Para acessar esse conteúdo, também na descrição desse vídeo tem um link oficial. Nós temos aqui na página 267 as competências, certo? Do componente curricular matemática. Que são aquelas competências que você precisa alcançar, desenvolver no final da etapa de ensino. Beleza? Peguei aqui, produzi aqui todo um plano de aula para você, certo? Todo estruturado, todo alinhado, para você conseguir ter sucesso na sua realidade escolar e educacional. Lembrando que, se você está aqui nesse vídeo tentando montar um plano de aula para o concurso público ou para uma seleção pública ou até mesmo uma seleção nas escolas particulares, existem alguns detalhes que você precisa se ater na hora da construção desse planejamento, certo? Pegar essas informações que eu vou passar para você aqui e estruturar alinhado ao plano do município e ao plano do estado ou até mesmo da empresa, né, que é a escola particular que você vai passar, para que tudo possa ocorrer da melhor forma possível. Então, se você estiver nesse processo de concurso público, tem dúvidas, vai lá no Instagram, que eu vou ter o enorme prazer de te ajudar, te responder naquilo que me compete, naquilo que eu puder te ajudar. Porque concurso público é uma grande especialidade.
certo? Então tá aqui todo o nosso plano de aula bem estruturado e eu vou te ajudar passo a passo, certo? Te explicando pedaço por pedaço para você entender. Se você não sabe fazer um planejamento e quer aprender a fazer um planejamento do zero, você chegou no vídeo certo. Vamos nós, ó. É o seguinte, nós temos aqui, ó, a escola, você vai colocar o nome da escola, coloquei Escola Professor Davi Souza, perfeito. Turmas do 6º ano. E a data, eu coloquei aqui 3 semanas, mas o ideal é colocar a data. 29/3/2023 aqui, por exemplo, que é o dia da gravação desse vídeo e a apresentação desse plano de aula para vocês. Então você precisa colocar aqui a data do seu planejamento. Esse plano de aula que eu estou construindo aqui, ele vai ter uma duração de 3 semanas. Ah, professor, eu pensava que o plano de aula só servia por 1 semana. Depende do plano de aula, depende do conteúdo que você vai trabalhar. Porque existem conteúdos que demandam uma maior quantidade de tempo. Então você vai precisar o quê? De um planejamento que se alinhe àquela necessidade. Existem planejamentos que você finaliza em 1 semana, bem rápido, que a gente costuma dizer que é um plano semanal. Dependendo do contexto da instituição, o plano de aula e o plano semanal, eles vão ter o quê? Vão ter o mesmo sinônimo. Então a gente precisa ter cuidado com essas termologias também. Esse plano de aula vai ter 3 semanas. Você pode pegar esse plano de aula, escolher 1 semana e colocar como plano de aula comum, plano semanal. Só que no vídeo, de forma geral, é um plano que vai durar 3 semanas. A duração, 6 horas, certo? Por quê? Porque a cada semana vai ser disponível 2 horas aulas, certo? 3 semanas, nós teremos 6 horas aula. Lembrando que 1 hora aula, quando a gente está dando aula, em cargo de professor, equivale a 50 minutos. Matemática, que é o componente curricular, está localizado na página 265, que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Página 265. Professor Davi, e o local da prática da minha aula vai ser na sala de aula. Pode ser no pátio, pode ser no laboratório de informática, pode ser na sala Google, pode ser na quadra, pode ser no estacionamento, pode ser na cozinha da escola, pode ser no jardim da escola, pode ser na biblioteca. Então você vai colocar o local onde vai acontecer a sua aula, beleza? Vamos nós. Agora nós vamos entrar no conceito de unidade temática, de objeto de conhecimento e de habilidade, que está localizado na página 300, certo? Vamos aqui na página 300 para eu explicar para você. Se você nunca viu essas informações que eu vou te passar agora, você pode procurar aqui no canal que eu fiz um vídeo específico só falando sobre a unidade temática, outro vídeo só objetos de conhecimento, outro vídeo só habilidades, outro vídeo só competência em relação ao componente curricular matemática, para ficar mais fácil a sua compreensão sobre esses termos e assim conseguir planejar com maior qualidade, com maior sucesso, certo? Efetivando o processo de aprendizagem. Todos os componentes curriculares, certo? Estão adicionados em uma área de conhecimento. Por exemplo, o componente curricular matemática, ele tem unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades específicas para a matemática. Ciência também tem o mesmo processo, unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade específica para eles. Então, todos os componentes curriculares possuem unidades temáticas, objeto de conhecimento e habilidade. Quando a gente fala de unidade temática, é um conjunto de conhecimentos pertencentes à área de conhecimento. Qual é essa área de conhecimento? É a matemática. E quais são esses conhecimentos? Esses conhecimentos, no caso, nós temos a unidade temática de números, de álgebra, de geometria, de grandezas e medidas, e de probabilidade e de estatística, que eu já detalhei em um outro vídeo falando sobre as unidades temáticas, que eu não vou me deter a detalhar muito esse conteúdo, porque eu acredito que você já assistiu o vídeo, então você já sabe todas essas informações. Não sabe ainda? Quando finalizar o vídeo, você vai lá assistir. Certo? Quando a gente entra no conceito de unidade temática números, certo? A gente vai entrar agora no conceito de objetos de conhecimento. O que são os objetos de conhecimento? São um conjunto de conteúdos e assuntos pertencentes a uma área de conhecimento, certo? E essa área de conhecimento está alinhado a uma área, que é o conteúdo, certo? Que é uma área de atuação. Em outras palavras, certo? A unidade temática
é um conjunto de conhecimentos pertencentes a uma área, que área é essa? A área, a matemática. E os objetos de conhecimento são conjuntos de conteúdos pertencentes a um conhecimento, que é a unidade temática. Então, a unidade temática é um conteúdo macro, que é detalhado nos objetos de conhecimento, que é especificados aqui nas habilidades. Então, nós temos esse alinhamento pedagógico, certo? Desses conteúdos. Então, eu escolhi a unidade temática. Quando você escolhe a unidade temática, você tem que escolher o objeto de conhecimento que está alinhado com ela. Por exemplo, para a unidade temática números, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 objetos de conhecimento, certo? Dentro desses objetos de conhecimento, nós temos 7, né? 8 aqui, ó, porque aqui são 2, 9 e 10. Então, nós temos 10 objetos de conhecimentos que devem ser trabalhados. Ah, professor, deve ser trabalhado durante o ano inteiro? Durante o ano inteiro. E fica mais fácil, professor, não estou entendendo muita coisa do que você está dizendo. Isso aqui vai ficando cada vez mais fácil à medida que você vai construindo cada vez mais planejamentos. Isso aqui realmente não é tão simples de se visualizar, de se entender no primeiro momento que você vai fazer um planejamento. Mas com o decorrer do tempo vai melhorando. O que eu posso te indicar também é procurar essas informações em um livro didático que vai ficar em um livro didático atualizado, né, de 2020, 2022 para cá, que fica mais fácil porque os planejamentos, os livros já estão alinhados com os planejamentos em relação à BNCC. Então eu escolhi a unidade temática números, eu escolhi o objeto de conhecimento, sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números irracionais representados de forma decimal. Depois que eu escolhi a unidade temática e escolhi o objeto de conhecimento, tudo alinhado, você percebe que dentro desse quadradinho aqui, né, nós temos aqui uma coluna, 2, 3 colunas. A coluna da unidade temática, a coluna dos objetos de conhecimento e a coluna da habilidade. Como eu escolhi números, eu só posso escolher essas unidades temáticas aqui. E quando eu escolho a unidade temática, eu só posso escolher a habilidade que está alinhada com ela aqui nessa linha. Eu não posso escolher esse objeto de conhecimento e essa habilidade. Eu preciso escolher esse objeto de conhecimento com essas habilidades assim, com essas habilidades aqui. Pode acontecer de eu escolher esse objeto de conhecimento e essa habilidade, pode acontecer, mas depende muito do contexto, da problemática, da situação. O ideal, o comum, o normal é quando você pega aqui, ó, esse objeto de conhecimento e na linha que ele está compartilhando aqui a habilidade, você escolhe ela. No caso, eu escolhi essas duas habilidades que serão desenvolvidas no decorrer do tempo dessas 3 semanas, certo? E qual vai ser o tema da minha aula? Sistema de numeração. Contextos diferentes, mas sentidos iguais. Professor, eu não sei nem o que você vai fazer nesse plano de aula. Calma que você vai começar a entender. Primeiro eu consegui estruturar como vai acontecer meu planejamento. Escolhi minha unidade temática, meu objeto de conhecimento e minha habilidade, que vão objetivar meu conteúdo. Para você que não sabe o que é habilidade, a habilidade é a capacidade de resolver um problema, certo? Dentro do contexto de BNCC, a habilidade ela foi criada como um objetivo que nós professores precisamos alcançar. Antigamente, nós tínhamos os objetivos geral, os objetivos específicos, e eram eles utilizados no processo de planejamento. Hoje nós temos as habilidades, e por mais que nós continue utilizando os objetivos, são as habilidades mais importantes a serem alcançadas no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que elas já foram estabelecidas pelo Ministério da Educação e a gente precisa seguir elas, alcançar elas, e por mais que a gente detalhe elas nos objetivos, elas sempre serão as mais importantes no processo de ensino-aprendizagem, certo? Então escolhi aqui as habilidades e escolhi o tema da minha aula, que quer dizer sistema de numeração, certo? Contextos diferentes, mas sentidos iguais. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque na minha aula eu vou falar sobre o sistema numeral egípcio, sistema numeral indo-arábico e o sistema numeral romano. Por que eu coloquei aqui o seguinte?
Por que eu coloquei contextos diferentes? Porque egípcio é diferente de indo-arábico, que é diferente do romano, mas sentidos iguais. Quais são os objetivos desse sistema de numeração? Numerar e facilitar, por exemplo, a contagem dos animais, a contagem do dinheiro, para facilitar o comércio, a economia, salvaguardar as nações de um evento, de uma catástrofe, certo? Então, são contextos diferentes, de realidades diferentes, mas eles têm sentidos iguais que a gente vai detalhar aqui. Por mais que no Egito seja diferente, a escrita seja diferente comparado ao romano ou ao indo-arábico, ambos significam um. Quando eu vou falar, por exemplo, uma ovelha, quer dizer o seguinte, que nós temos apenas uma ovelha, mas o egípcio ele vai escrever de um jeito, o romano de outro e o indo-arábico de outro, mas todos atribuem ao mesmo sentido em relação à quantidade daquelas ovelhas. Então é aí que a gente vai trabalhar. E para eu trabalhar esse conteúdo, eu vou trabalhar dentro da unidade temática números, a partir do objeto de conhecimento sistema de numeração decimal, através da habilidade número 1 e número 2. A habilidade número 1 diz o seguinte: comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. E 2. Reconhecer o sistema de numeração decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistemizar suas principais características, base, valor, posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Só essa habilidade a gente conseguiria trabalhar. Eu costumo dizer que você tem que escolher no máximo 2 habilidades, certo? Então foram 2 habilidades que eu escolhi, mas se eu quisesse escolher apenas um, também seria o suficiente, certo? Então eu consegui conectar o meu tema com o conteúdo que eu vou trabalhar, que eu vou detalhar no decorrer desse vídeo, e eu consegui alinhar a unidade temática com o objeto de conhecimento com a habilidade. Então, quando o meu planejamento ele está todo alinhado, quer dizer que eu já estou no caminho certo para o sucesso educacional. Uma vez que eu consegui adicionar aquilo que eu quero trabalhar com o meu aluno, junto com aquilo que foi estabelecido pela BNCC. O inverso acontece? Acontece também. Mas do jeito que eu estou te ensinando aqui, eu acho que é uma maneira mais fácil de compreender o conteúdo e produzir o seu planejamento. Agora nós vamos entrar no conceito de competência geral e competência específica. A competência, o que é a competência? A habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. A competência é a capacidade de resolver um problema com a maior complexidade. Enquanto que a habilidade ela é mais específica, é um problema com um menor nível de complexidade, a competência ela tem uma maior complexidade e vai exigir do professor, do aluno, daquele cidadão, que ele detenha o desenvolvimento de outras habilidades que vão juntas forjar essa competência. Exemplo, vamos imaginar o cargo de professor. Eu sou professor porque eu tenho competência a ser professor. Tenho formação, tenho graduação, tenho especialização. Então eu tenho competência. E quais são as minhas habilidades enquanto professor? Falar, explicar, ter paciência, ter empatia. Então essas são as minhas habilidades que juntas, formam essa competência que é ser professor. Da mesma forma que você, querido acadêmico, vai se tornar, e você que já é professor atuante, que está aqui para se atualizar também. Então, a competência, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre competência geral e um outro vídeo só falando sobre competência específica. A competência geral, por sua vez, localizada na página 9, nós temos aqui as competências. Qual foi a competência que eu escolhi? Eu escolhi a competência número 3. Por que eu escolhi a competência número 3? Que diz repertório cultural? Porque ela diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais,
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Olha o que eu vou fazer durante a minha aula. Além de eu explicar ao meu aluno o que é um sistema numeral egípcio, romano, indo-arábico, a gente também vai falar da cultura desses povos, certo? Falando do Egito, falando ali das pirâmides, das múmias, né, que são características do Egito, o deserto também, do indo-arábico, falando aqui do povo indiano, dos árabes também, e aqui romano, falar da própria Roma, né? A gente pode fazer até uma linkagem com as guerras e todos esses conteúdos, conhecimentos históricos que existem dentro dessas nações, que vão, de uma maneira geral, se funilar, certo? Chegar até aqui o contexto diferente, mas sentidos iguais em relação ao sentido numérico. Então a competência geral que eu escolhi fala do repertório cultural, porque além de eu falar do conteúdo numérico, matemático em si, eu vou falar do contexto histórico que essas nações construíram, foi necessário, né? Elas precisaram construir esse sistema numérico, e a partir desse sistema cultural que influenciou também nesse processo de construção numérica. E a competência específica, localizada na página 267, tá aqui as competências específicas, eu escolhi a competência número 1, que diz reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Diferentes culturas. Por mais que a cultura seja diferente, o sentido numérico quantitativo é igual. A escrita certamente é diferente, mas o sentido quantitativo é igual. Em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva que contribui para a solução de problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos do mundo do trabalho. Então essa é a competência que eu vou trabalhar, alinhada com o meu tema e com a minha unidade temática objeto de conhecimento, juntamente com a competência geral. Então tudo aqui está bem costurado, está bem alinhado, está bem organizado. E é assim que a gente precisa planejar e organizar o nosso planejamento. Temas contemporâneos transversais. Nós tínhamos os temas transversais, que nós utilizávamos como recomendação há décadas atrás, há anos atrás. Hoje nós temos os temas contemporâneos transversais, que veio juntamente com a BNCC. Também são 6, e eu fiz um vídeo explicando todos os temas aqui. Corre lá para assistir esse vídeo também. E eu escolhi ciência e tecnologia, porque tecnologia é transformação e o sistema numérico sofreu transformações. A gente vai fazer essas linkagens durante a aula. E educação e consumo, porque quando a gente está falando de números, a gente também pode falar de consumismo. E por que eu escolhi o consumismo? Porque o consumismo está atrelado à economia, e essa economia faz parte da base do sistema numeral das nações. Então foi essa linkagem que eu, enquanto professor, tive esse insight e coloquei no meu planejamento. Você que está construindo esse planejamento pode estar tendo outras visões e outros insights, outras ideias que você pode também incorporar no seu planejamento, mas o mais importante, que efetive a aprendizagem dos conteúdos escolares em sala de aula. Competências socioemocionais que nós encontramos também na BNCC. Agora você vai precisar procurar esse conteúdo na internet, mas também tem um vídeo aqui no canal explicando esse conteúdo. Eu escolhi a autoconsciência e a autogestão, certo? E agora a gente vai entrar nos objetivos, que é uma parte muito importante. Eu preciso muito da sua atenção na construção desses objetivos, beleza? Lembrando, eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online, onde você pode ter acesso a material de qualidade, todo de acordo e alinhado com a BNCC, onde você vai conseguir adquirir esse material, vai colocar em prática na sua realidade educacional e, o mais importante, alcançar a aprendizagem, certo? Para você acessar todo esse material de forma rápida e prática, é só você vir na descrição desse vídeo, primeiro comentário, que eu já deixei meu contato online, certo? Para você que é esse site online, certo? E você pode falar comigo no meu site online ou também direto com o Instagram, beleza? Vamos nós! Os objetivos, por isso que eu falei do concurso público no começo da aula. Os objetivos, a gente precisa se atentar ao seguinte: a habilidade já é o objetivo estabelecido pela BNCC. Quando a gente acrescenta esses objetivos, é simplesmente para detalhar o que a gente vai fazer na nossa aula. É simplesmente para isso.
Acontece que alguns municípios e estados já não adotam mais os objetivos. Só para você ter ideia, eu só coloquei objetivos específicos. Nem objetivo geral eu coloquei mais. Entendeu? Por quê? Porque não tem mais a necessidade. Basta a habilidade e os objetivos aqui eu coloquei para detalhar. De acordo com a sua realidade acadêmica, você precisa se atentar ao seguinte: o meu município, o meu estado, ele pede essa informação? Se ele pede, colocarei. Se ele não pede, não preciso colocar. Certo? Eu estou construindo esse planejamento porque na minha realidade educacional foi preciso, é preciso. E em outros municípios e estados, em sua maioria, também precisam. Então, na dúvida, coloca. Beleza? Esses objetivos aqui no seu planejamento, e esses objetivos precisam estar alinhados com todo o conteúdo e o conhecimento que você vai trabalhar. Por exemplo, objetivo, apresentar e conceituar. Lembrando que quem faz os objetivos é o professor. O objetivo é a ação do docente em sala de aula. Então, eu, professor Davi, vou apresentar e conceituar os sistemas numéricos. Quais? Egípcio, arábico e romano, certo? Então, vou fazer essas informações. Eu vou descrever e diferenciar com os alunos os sistemas numerais, egípcio, arábico e romano, e reconhecer na vida cotidiana os sistemas numerais e desenvolver atitudes de educação financeira com um consumo responsável e sustentável. Então, todo o meu planejamento, tudo que eu falei em relação à competência, à unidade temática, ao objeto, à habilidade, está alinhado com os meus objetivos. Então, todo o meu conteúdo ele está convergendo. Todo o meu plano de aula, lá da minha turma, até o meu objetivo, ele está convergendo. Por quê? Porque o meu planejamento ele precisa estar todo alinhado para que tudo isso possa dar certo e assim a gente efetivar a aprendizagem em sala de aula. Desde já eu te convido para a aula número 2, onde eu vou explicar a metodologia, onde eu vou colocar esse plano de aula em prática, sobre o que você vai precisar fazer, como entrar na sala de aula, o que falar e como falar. Quer aprender tudo isso? Corre lá na aula 2, que é só você continuar nesse vídeo, que já vai iniciar a aula 2, ou você vem na descrição desse vídeo, beleza? Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online, que vai te ajudar no processo de planejamento, com plano de aula pronto, com plano anual pronto, com plano bimestral e semestral pronto, onde você vai precisar apenas colocar em prática, beleza? É só acessar a descrição desse vídeo, o primeiro comentário. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, até o nosso próximo vídeo e não se esquece, deixa nos comentários todas as suas dúvidas e perguntas. Quer um áudio meu? Vai lá no Instagram e manda uma pergunta para mim que eu vou ter um enorme prazer em te responder. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Valeu!